Oi, gente. Boa noite. Esperando o pessoal chegar. Espero que vocês estejam bem. Ficar assim para tampar o fio do carregador. Ai, ai. Oi, gente. Só acertando a luz para dar tudo certo. Oi, Lígia. Olá. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é mais um episódio da série A Importância das Mulheres na Política. Nós vamos conversar com a Lígia Jalantônio, gente, eu falo o nome errado, mil desculpas. Sobre a importância da mulher na política. Lembrando que essa live não é propaganda política, é só uma iniciativa minha de mostrar para vocês as mulheres que eu conheço e que são candidatas nas próximas eleições. Boa noite, tudo bem? Então, eu acho de extrema importância que a mulher esteja presente na política e que ela tenha voz, que ela tenha espaço para conversar, para falar sobre seus projetos, para falar sobre as suas dificuldades com o olhar feminino. Então, eu vou trazer aqui hoje a Lígia, ela já chegou, vou colocar ela aqui para a gente já começar esse bate-papo, ok? Espero que todos estejam bem nessa sexta-feira que já foi mais quentinha do que os outros dias. Oi, Lígia. Olá, você está me vendo? Porque eu não estou me vendo na tela. Eu estou te vendo. Ah, então tudo bem. Então acho que as outras pessoas estão me vendo também. Tudo E bem? tudo bem, graças a Deus. Boa noite, seja bem-vinda à importância das Obrigada. mulheres políticas. Nossa Sim. audiodescrição, já que a gente pegou esse costume, né? Eu sou Adriana Sim. Carvalho, tenho 38 anos, o cabelo alisado na altura do busto, tenho a pele preta, sobrancelhas finas, olhos castanhos, o lábio carnudo, e tô com uma maquiagem cinza, um batom acinzentado também, um vestido cinza que vocês estão vendo só até a parte do decote. O decote dele é em V, ao fundo uma parede azul com a tomada do carregador, porque o celular não consegui carregar. Não dura, né? Uma hora de live, né? Não. É assim mesmo. Boa noite, eu sou a Lígia, sou uma mulher de 39 anos, tenho a pele. Eu sou branca, mas tenho a pele mais morena, cabelo castanho na altura do ombro, olhos castanhos também. Estou com uma jaqueta jeans, uma blusa preta, e atrás de mim vocês veem uma parede branca. Eu Isso. falo que está sendo ótimo, né, aprender tanta coisa, né? Por exemplo, essa questão da audiodescrição foi uma coisa que para mim é muito recente. E em alguns momentos eu esqueço de fazer. Aí no meio da live eu lembro. Aí eu peço desculpas e falo, gente, eu esqueci da audiodescrição, vamos fazer agora. Eu acho que é importante a gente em algum momento fazer, né? Verdade. Em algum momento a gente precisa parar e fazer, tem razão. Sim. A última E, live eu acabei esquecendo e não fiz. uhum. Aí hoje eu lembrei de fazer a Não, áudio. até que uma hora vai virar um hábito mesmo, né? Eu acho que é tudo um aprendizado. Uma hora vai ficar tão arraigado na gente que vai ser bem natural. Mas eu acho que enquanto não for, temos que lembrar umas às outras, né? De que o quão importante é a gente tornar o nosso conteúdo acessível. Exatamente. Para vocês que estão chegando agora na live, isso que a gente fez, a audiodescrição, ela é extremamente importante para quem tem baixa visão ou não enxerga. Essas pessoas que têm essa deficiência,
Elas precisam ter um auxílio a mais para poder entender o contexto do que está sendo dito. Vocês conseguem ver a gente, sabe quem é quem, eles vão reconhecer a gente pela voz. Mas no imagético, quando a gente explica a cena, eles conseguem criar o cenário, conseguem criar uma imagem do que seria a nossa live. Eu esqueci de falar que eu estou na parte de cima do vídeo e a Lídia está na parte de baixo. É verdade. Faz toda a diferença, Lídia, né? verdade. Se apresenta pra gente, por favor. Sim, eu sou a Lígia Jalantônio, como a Adri já falou, eu sou pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo pelo Partido Rede Sustentabilidade. Mas antes disso tudo, né, eu sou mãe do Miguel, que é um menino de 4 anos, e eu posso dizer que é por ele que eu estou aqui, né? Eu comecei, logo que ele nasceu, um blog de passeios e serviços para crianças, o Ocupa Baby, onde eu postava os passeios que eu fazia com ele pela cidade. E o que chamou a atenção das pessoas é que mesmo com ele tão pequenininho, a gente ia em museu, galeria de arte e principalmente nos espaços públicos, né? Praças, parquinhos, as bibliotecas municipais. Então isso foi chamando a atenção das pessoas e também modificou o meu olhar para a cidade. Eu comecei a prestar muito mais atenção nas dificuldades, né, que a gente tem para acessar a cidade com uma criança pequena. Comecei a estudar políticas públicas, e principalmente políticas públicas voltadas para infâncias e maternidades. A partir daí veio essa vontade, né, de querer participar cada vez mais e ocupar os espaços, né, políticos. Num primeiro momento eu comecei a participar dos conselhos, né, meu filho ele frequentou a creche municipal, né, o SEI, que é o Centro de Educação Infantil, agora ele já está na EMEI, que é a Escola Municipal de Educação Infantil, e eu faço parte do conselho da escola. Também fiz parte, né, do Conselho de Saúde aqui do bairro e comecei a perceber como é importante, né, que a gente, cidadão comum, e mais do que nunca, nós mulheres precisamos estar nesses espaços, né? O ano passado eu fui selecionada para fazer um curso de política, né, de formação política, que é o Renova BR, é um curso que ele é bem concorrido, então eu fiquei muito feliz quando eu passei nele. De 31 mil candidatos, né, ao curso, foram selecionados 1.400, então eu fiquei muito feliz mesmo de participar. Esse ano eu fui selecionada também para participar do Vamos Juntas, que é um programa de mentoria e formação política, né, para mulheres que queiram se candidatar a algum cargo político esse ano. Então eu me sinto muito privilegiada, né, de ter toda essa assessoria, né, todo esse conhecimento aqui para conseguir me candidatar, né, me colocar à disposição de uma candidatura. Nesse momento a gente chama de pré-candidatura porque não é oficializada ainda, né. Então, de um blog de passeio, né, que eu comecei a passear com meu filho pela cidade, hoje eu me encontro aqui, pré-candidata a vereadora em São Paulo. E esse foi o resuminho. Muito bacana a trajetória. Ô, Lígia, para você, qual é a importância da mulher na política? Olha, para mim, a Cris está aqui, querida. A mulher, ela tem que ocupar o espaço que ela quiser, né? Eu acho que a mulher, durante muito tempo, a gente foi relegada a alguns espaços, justamente, eu acho que tem muito a ver com essa manutenção da família, da criação dos filhos e do patriarcado, né? A gente pode falar também sobre isso. E durante muito tempo a mulher ela ficou relegada ao ambiente mais doméstico, né? Que é de cuidar da casa e dos filhos. Claro que a gente já está num movimento aí de mulheres incríveis que estão trabalhando muito para que a gente alcance todos os espaços que a gente quiser. Mas na política a gente vê que esse movimento ele existe e ele está cada vez mais aumentando, né? A gente percebe que de uns anos para cá tem muito mais incentivo para que as mulheres se candidatem a cargos eletivos, né? A importância disso é que a Rosângela está falando, a gente não podia nem votar, né? Então, para a gente ver como é recente isso, né? A importância disso, principalmente, é porque a política ela precisa ser representativa.
Então, quem está lá ocupando os cargos, né, públicos, eles precisam representar a população. E nós, mulheres, somos 52% da população. Então, é um absurdo que a nossa representação, por exemplo, na Câmara, de Deputados Federais, seja de 13%. Aqui em São Paulo, agora eu estou em dúvida se é 11% ou 15%, mas enfim, é muito pouco a representação feminina. Então, se a gente partir só do princípio de que precisamos ter representantes nossos no poder, a gente já está em desvantagem. E aí, quando a gente olha ainda para mulheres negras, né, mulheres pretas, a gente está em muito mais desvantagem. Eu vi que semana passada você conversou com a Kate, né? Sim, conversei ontem com ela. Ah, foi ontem. Eu achei que tinha sido semana passada, não sei por quê. A Kate, ela é minha colega de Vamos Juntas também. Que bacana. Muito bacana. E é o que eu falo, a gente ainda tenta, né, falar que assim, porque a mulher ela tem o poder de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo porque a gente está sobrecarregada, na verdade, né? Então a gente acaba se ocupando de muitas coisas, né? Eu acho que a capacidade da mulher, né, na política, ela é equivalente à do homem. A diferença é que a gente não está sendo representada, então a gente precisa sim ocupar esses espaços. E aí, claro, né, que a gente desenvolveu nesse tempo algumas características, né, que podem ser muito benéficas para a política que a gente precisa hoje. Eu acho que a gente está num momento que a política ela é muito no embate, ela é muito agressiva e não constrói, né? E eu acho que a mulher ela tem essa racionalidade, né, de encontrar um caminho a partir do diálogo, eu acho isso muito importante, né? Eu não vejo, assim, as pessoas tentam, né, ainda falar assim, porque a mulher, essa coisa da mãe, né, independente disso, né, porque existem mulheres que elas não exercem a maternidade e são tão competentes quanto, né, as que são mães, então, assim, não são apenas essas características, né, eu acho que sim, as mulheres têm características muito importantes, né, para a gente ter na política, né. Aqui a Cris está falando, 15% de participação política das mulheres, é um número muito baixo, né, Sim, muito baixo. exatamente. É baixo e eu entendo também que a voz da mulher ela é calada dentro da política, né? Sim. Ela não tem a força que a dos homens tem. E eu acredito que o Uhum. ponto de vista feminino seja de extrema importância para todas as questões que envolvem a política, né? Antes da gente começar a falar das questões que envolvem a política e o olhar feminino sobre elas, conta um pouquinho de qual que é a sua pauta. Aqui, olha, a Cris acabou de perguntar aqui também, né? Eu tenho duas pautas que são prioritárias, que é a primeira infância, por conta desse trabalho que eu desenvolvi, né, nesses 4 anos com o Ocupa Baby, né, que é olhar para as políticas voltadas para a primeira infância. E aí a gente pensa numa maneira mais abrangente, né, e fazendo a ligação entre todos os setores da política, né? Então, educação, saúde, lazer, mobilidade, enfim, eu falo, né, todas as secretarias precisam olhar para a criança. E o acesso à cidade, né, porque o meu trabalho ele também era muito forte nisso, de como eu, né, como mãe, acesso à cidade com o meu filho. E claro que eu falo de um lugar muito privilegiado, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhuma deficiência, meu filho também não. Então, até esse acesso à cidade, eu tive que expandir esse meu olhar, né? E chamar pessoas que têm deficiência para fazer a construção dessa pauta junto comigo, né? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você ter realmente a pessoa que tem essa demanda, né, falando, e a experiência, né, a vivência, falando. Então, eu até queria mandar um abraço para todo mundo do Relab, né, que são as pessoas que estão junto comigo construindo essa pauta que é tão importante do acesso à cidade. Aí, quando a gente fala em acesso à cidade, a gente está falando de mobilidade, de parques e praças, de transporte, do serviço público, né, que precisa estar perto da casa das pessoas. A gente sempre fala, né, da região central de São Paulo, como ela é importante, mas nem todo mundo
mora no centro, né? Muito pelo contrário, a maioria das pessoas moram fora do centro. Então, o serviço público, ele tem que estar onde as pessoas vivem. E não só os serviços básicos, os básicos, como a cultura e o lazer, né? Então, a gente tem em São Paulo, que é a cidade do Brasil que eu acho que mais rica culturalmente falando, mas o acesso não é para todo mundo. A gente sabe, né, que existe aí uma barreira tanto de distância quanto uma barreira social para as pessoas atingirem o lazer e a cultura. Então, as minhas pautas prioritárias são primeira infância e acesso à cidade. Ah, perfeito. Então vamos falar um pouco sobre a primeira infância. O seu olhar para a primeira infância. O que você tem como ideal para a primeira infância? E se você Uhum. já tiver algum projeto que você pretende levar a eles, se você puder, conta um Uhum. pouco para mim, por favor. Uhum. A gente ainda está nessa fase, né, de olhar, né, para o macro, né, para as necessidades, fazer um diagnóstico da cidade e pensar, começar a pensar, né, em que tipo de cidade a gente sonha para as nossas crianças. Aqui em São Paulo, a gente tem o Plano Municipal de Primeira Infância, que é um documento, né, onde a cidade ela se responsabiliza, né, em cumprir metas e ações para que todas as secretarias, né, façam as suas políticas voltadas para a necessidade das crianças. E vou te falar, é um projeto muito bom, né? O Plano Municipal de Primeira Infância ele foi escrito em parceria com o Instituto Alana, com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, então, assim, é um projeto muito bom. O que a gente precisa fazer? Colocar ele em prática. Né? Colocar tudo que está escrito no papel, fazer funcionar de maneira efetiva, né? Eu acho que se a gente fizer o Plano Municipal de Primeira Infância funcionar, a gente já tem uma cidade muito mais adequada para as nossas crianças, né? Eu falo que eu tenho um sonho, né, de ver a cidade como uma rede de apoio para as famílias, né? Então, por exemplo, você pode usar um serviço, um equipamento público, né, como uma biblioteca municipal, como um espaço para que mães e crianças muito pequenininhas, né, que a gente sabe, né, que a mulher, quando logo que o bebê nasce, a maternidade ela pode ser muito solitária, né? Por mais que você tenha, né, família por perto, tal, a mãe ela acaba se sentindo muito sozinha porque ela não tem como dividir com outras mães as experiências, né? A gente está vivendo maternidades muito solitárias. E eu fico pensando, né? Imagina que legal, né? Se a gente pudesse usar a biblioteca municipal, que a maioria dos bairros aqui de São Paulo tem, pelo menos cada subprefeitura tem pelo menos uma biblioteca, como um espaço para construir essa rede de apoio para essas mães que acabaram de ter um bebê. Então, a mãe poderia ir lá, com um bebê muito pequenininho, ainda de colo, fazer um curso de Chantala, fazer um curso junto com o bebê, né? Fazer uma vivência de exploração sensorial com a criança. São atividades que a gente vê muito acontecer em iniciativas privadas ou no SESC, por exemplo, né? E aí eu fico pensando, imagina que bom seria ter um movimento desse, né, em cada subprefeitura, porque a gente, por exemplo, nesse momento de pandemia, né, com as escolas fechadas, a gente já teria, né, se a gente já tivesse tido isso, a gente já teria criado uma rede de apoio na comunidade, né, que é muito importante. Então eu tenho esse sonho, né, de transformar a cidade de São Paulo numa cidade onde os serviços e os equipamentos públicos, né, os equipamentos municipais, construam essa rede de apoio para as mães e para as crianças. A gente sabe que a gente precisa de uma aldeia, né, para criar as crianças, e cada vez a gente está mais sozinho, né, então para mim seria, eu gosto de dar um outro exemplo também, na UBS, né, no posto de saúde. Meu filho, ele fez, né, eu fiz todo o meu pré-natal no posto de saúde, o parto, fiz no hospital municipal, todo acompanhamento dele está com 4 anos agora, mas de 0 a 2 anos, né, a gente tem consultas mensais, agora espaçou mais um pouquinho, e a gente acaba fazendo a consulta, né, a gente tem aquele espaço da UBS que poderia ser usado também como um espaço de vivência para que as famílias pudessem se encontrar e ter, por exemplo, uma consulta coletiva sobre introdução alimentar, né?
A gente podia ter sobre o desenvolvimento infantil. Claro que nada substitui a consulta com o médico, né? Que aí tem que ser uma avaliação individual da criança, mas a gente podia ter também, além da consulta com o médico, ter esse espaço para que várias famílias se reúnam, né, na UBS para conversar sobre o desenvolvimento infantil. E aí você vai criando essa rede de apoio, né, entre as famílias e as crianças. Então eu falo que eu tenho esses sonhos para São Paulo, né, de transformar uma cidade mais acolhedora mesmo, né, e você usar os equipamentos públicos, né, a gente sabe o quanto eles, né, alguns estão subutilizados aí. Sim, sim. O que eu acho muito bacana é você falar. Ai, deixa eu colocar aqui, porque senão o povo não me ouve. Eu acho muito bacana você falar de colocar para funcionar as coisas que já existem. Eu acho isso muito bom, porque a boa parte da população não sabe que essas coisas existem, que elas estão disponíveis, e talvez seja até por isso que ela não funcione, né? Que ela não tenha, que não seja Uhum. acessível para todo mundo, né? Então, é muito bom você falar desses equipamentos e como a Kate falou ontem, o mais importante de tudo é fazer com que a população venha participar, venha ser Tá integrante falhando, desses equipamentos. tá falhando um pouquinho aqui. Está conseguindo me ouvir? Uhum. Você tá conseguindo me ouvir, Adri? Agora eu tô. Agora eu Tá tô. dando uma falhada, mas eu acho que eu não sei se eu tô falhando também. Acho que não. Tá conseguindo me ouvir Não, bem? acho que sou eu mesmo. Acho que sou só eu falhando. Então é muito importante a gente falar desses equipamentos públicos, né? De que todos têm, que existem esses equipamentos públicos para que as pessoas também possam cobrar desses equipamentos. Eu acho isso muito bom. A Cris mandou: mães apoiadas, crianças felizes, saudáveis. Temos que ter mulher no poder, nos representando na saúde, educação, empreendedorismo e segurança. É verdade. A Alice também mandou: as bibliotecas municipais têm espaços muito bons e sempre ficam vazias. Uhum. Não, a gente observa. Não sei se melhorou. A Gisele tá falando que eu tava picotando aqui, mas eu acho que agora melhorou, né? Eu falo, deve ter muita live acontecendo, né? Então a internet não dá conta de segurar, né, a Isso. gente. Uma coisa que eu percebo também, assim, as pessoas não sabem, né, que existem tantos serviços bacanas que a gente pode acessar e também não sabem como a gente pode impactar como cidadão nesses serviços, né? Então, por exemplo, os conselhos, né, os conselhos municipais, os conselhos dos equipamentos, né? Então, a gente tem conselho da UBS, tem conselho da escola, e o da escola, você não precisa ter filho matriculado na escola para você participar. Você pode ir na escola do seu bairro e, como comunidade, participar das reuniões. Algumas escolas colocam isso como empecilho e falam que não, que pode ser só quem é matriculado, mas não. Então, se eu não tenho nenhum filho matriculado na escola, mas eu quero ajudar a escola pública do meu bairro, porque essa escola é o que vai fazer a diferença na vida das crianças daquela região, eu posso. A UBS é a mesma coisa, então a gente pode participar do conselho. E eu percebo, né, que quanto mais a gente participa, mais as mudanças acontecem, né? É sempre aquela coisa, né? Se você não tá lá para tomar decisão, alguém vai tomar por você. Porque não existe lugar Exato. vazio, né? Não existe lugar vazio. Alguém vai estar ocupando aquele espaço e vai tomar decisão por você. Então, quanto mais mulheres estiverem nos espaços de decisão, mais o jogo vai virar para o nosso lado, né? Então, quanto mais mulheres pretas estiverem nos espaços de decisão, melhores vão ser as decisões pensando, né, nas dificuldades, nas demandas dessa população, né? Pessoas com deficiência é a mesma coisa. A gente precisa de pessoas com deficiência ocupando esses espaços, para que a decisão seja tomada por essas pessoas. Sim. Aproveitando esse gancho,
Você pode falar um pouco sobre a sua visão sobre o do empreendedorismo das mulheres? O que a política pode contribuir para que esse empreendedorismo das mulheres funcione, para que ele seja alavancado? Porque a gente sabe que boa parte das mulheres hoje, elas são as empreendedoras de São Paulo, são elas que estão movendo como empreendedoras, mas a gente não vê incentivo para elas. Quando fala assim, a empresa incentivou o carro de lanche, é um homem que está na frente daquele carro de lanche. O carro da mulher está do lado, faz o mesmo trabalho e o incentivo para ela não chega. Pode falar. Uhum. O empreendedorismo da mulher, ele acontece muitas vezes por falta de opção. É a minha visão, tá? Eu não estou falando isso com base em estatística nenhuma, mas depois eu posso até procurar para saber se tem, mas o que eu vejo. O homem, quando ele decide empreender, é porque ele tem um dinheiro guardado, ele vai lá, ele vai fazer, ele não quer mais patrão, ele não quer mais receber ordem, né? Isso de uma maneira geral, né? Não quero generalizar, mas de uma maneira que eu observo, né? Então, o homem, ele não quer ter mais patrão, ele quer mandar no negócio dele, ele pega um dinheiro, vai lá e abre o negócio. A mulher, ela cai no empreendedorismo muitas vezes porque ela ficou grávida e foi mandada embora, ela tem um filho pequeno e foi mandada embora, ela não consegue conciliar, né, o trabalho com a casa, enfim, então a mulher, ela é jogada para esse empreendedorismo, né? E sem incentivo nenhum. É literalmente jogada, se vira. E aí a gente acaba romantizando alguma coisa do empreendedorismo, principalmente o empreendedorismo materno. Olha que mãe guerreira, né? Sempre usa esses termos, a mãe guerreira, que se desdobra, que durante o dia ela cuida da criança e é de madrugada ela faz o trabalho dela. Não, ela está sobrecarregada. A gente não precisa mais jogar essa carga nas costas das mães, e nem das mulheres em geral. O que precisa acontecer, em primeiro lugar, quando a gente pensa, né, para a mãe poder, para mãe, eu falo da mãe porque é do lugar que eu falo, né? Acabo puxando a Perfeito. sardinha para as mães, mas para as mulheres, para as mães, né, principalmente, eu penso que precisa ter, em primeiro lugar, um lugar para as crianças ficarem enquanto a mãe trabalha. Isso é fundamental. Se é a creche, se é a escola, se é Ai, a Alice está falando aqui uma coisa incrível, né? Moeda social de empreendedorismo materno. A gente já vai chegar lá. Já vamos colocar isso na lista, né? Se é a escola, se é um centro educativo, se é um centro recreativo, enfim, a gente precisa que nossos filhos estejam seguros e protegidos enquanto a gente trabalha. Depois a gente precisa de dinheiro mesmo, a gente precisa de financiamento. Então eu preciso ter taxas mais baixas, né? Eu preciso ter menos burocracia. Eu penso nisso num geral, né? Eu acho que todas as pessoas precisam ter menos burocracia para abrir um negócio, mas a mulher, ela precisa ser incentivada. Então precisa que o governo tenha um curso gratuito para que a mulher aprenda a abrir o seu próprio negócio. Então, precisa ter mais incentivo. Eu sei que existem umas políticas voltadas para isso, a gente tem no desenvolvimento econômico, inclusive a secretária de Desenvolvimento Econômico de São Paulo é uma mulher, e é uma mulher extremamente competente. Isso é bom, né? É uma mulher extremamente competente. E eu percebo que ela tem feito nesses últimos anos essas políticas voltadas mesmo para a independência financeira da mulher. Então a gente tem a TEIA, que é um espaço, né, que oferece cursos para que as mulheres consigam, né, sair, né, do amadorismo, né, e realmente virarem profissionais. Mas a gente ainda precisa caminhar muito nisso. Eu acho que essa divisão de tarefas, né, da casa, porque geralmente é a mulher que fica sobrecarregada com a casa, com os filhos. Se ela tem um familiar idoso, é ela que vai ficar sobrecarregada. Então, além das políticas públicas, a gente precisa dessa mudança cultural também, né? De que a mulher tem que ter o espaço dela, o tempo dela para ela empreender. Uhum. Perfeito. Lígia, a gente falou um pouco da inclusão, mas se você puder também, com a mesma visão, falar da inclusão e se tiver equipamentos, enfim, fica à Uhum. vontade para falar
sobre o seu ponto de vista da inclusão. Uhum. Primeiro que a gente nem gosta muito da palavra inclusão, né? A palavra inclusão, ela teria que ser banida, porque quando a gente Sim, usa o termo inclusão, a gente exclui um monte de coisas e um monte de gente, um monte de sim. estereótipo, né? Então, o certo seria a gente falar pluralidade. Como que a gente trata a Pluralidade, pluralidade de perfeito. pessoas? Pluralidade, porque somos plurais, né? Eu tenho uma amiga que uma vez ela me falou uma coisa que eu guardei para mim, né? Que somos todos diferentes, né? Algumas diferenças são mais evidentes que as outras, né? E que Sim, se a política pública não consegue olhar para uma diferença que é tão evidente, como no caso, uma pessoa que tem a necessidade de usar uma cadeira de rodas e precisa de uma rampa de acesso para chegar num lugar, você acha que a política pública está olhando para a sua diferença que é tão pequenininha? Não vai estar olhando, né? Então, eu gosto de usar essa fala dela, porque é isso mesmo, nós somos diferentes, temos demandas diferentes a questão da igualdade de direitos, ela vai acontecer na diferença, né? Porque uma pessoa que tem uma necessidade maior do que a outra, ela precisa de direitos mais evidentes, né? constituídos, né, para ela. Constituídos do que o meu, por exemplo, né? Então, pensando, né, nessa integração, né? A Cris está usando também a palavra união, essa Integração. universalização do acesso, né? Da gente pensar que, por exemplo, vou dar o exemplo do parquinho infantil, né? Que aí eu falo, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, né? Então, pensando na Super primeira entendo. infância, né? Quando a gente pensa na primeira infância, a gente vê, né, o parquinho infantil, né? Ah, o parquinho acessível. O parquinho acessível fica do outro lado do parque em relação ao parquinho comum. Isso não está integrando criança nenhuma, não está universalizando o acesso. A gente tem que ter o mesmo parquinho, ele tem que ser utilizável por todas as crianças, por qualquer criança. Qualquer criança que chegar lá, independente da condição que ela tenha, da deficiência que ela tenha, da necessidade momentânea que ela tenha, porque às vezes você quebra um braço, você tem essa necessidade, né, naquele momento, a criança ela tem que chegar naquele balanço e poder usar. Né? Ele não tem que estar do outro lado do parque, ele não tem que estar escondidinho num canto, né? E eu percebo, por exemplo, na educação, né? A educação pública, pensando na educação infantil, né? De 0 a 6 anos, ela tenta, né? Eu vejo que existe um esforço, sim, existe medidas, né, para tentar fazer com que essa integração, essa universalização do acesso aconteça. Você tem professoras muito empenhadas, você tem equipe técnica trabalhando nisso, mas às vezes você não tem um prédio, né, da escola adequado para que aquela criança brinque. Então, a inclusão não vai acontecer, né? O acesso não vai acontecer. E mais do que o acesso do espaço, a formação das professoras, né? Que a gente sabe que é deficiente nesse sentido, né? De que não tem essa formação. Então, uma professora que ela vai trabalhar com uma criança que tem alguma deficiência, geralmente ela tem que procurar, ela tem que fazer uma especialização à parte, ela tem que se profissionalizar de outra maneira, porque ela não teve essa formação. Quando que essa formação já tinha que ser de base, né? Então, a gente precisa buscar essa equidade, né? A equidade real, como a Cris está dizendo aqui. Eu nem sei se eu respondi a sua pergunta, Adri, que eu comecei a falar. Respondeu. Eu preciso ser mais objetiva, né? É que é tão gostoso a gente falar, né, dos sonhos que a gente tem para a cidade, né, dos projetos que a gente tem para a cidade. E os meus projetos eu penso sempre nas pessoas, né? Sim. E tem alguém fez uma pergunta grande aqui, ó. Neste atual mandato, percebe que a prefeitura de um apoio às ONGs, associações. Ah, rapaz, esse negócio das ONGs, né? Hum, Infelizmente, a gente está vivendo um momento onde muitos setores estão sendo demonizados, né, pelo sim. trabalho que executam. E eu percebo que tudo que é ligado às questões
mais humanas, né, mais humanistas, mais ligadas às pessoas, elas estão sendo deixadas de lado. Parece que a gente está vivendo um momento onde não existe uma administração pública, e sim uma gestão da cidade como se fosse uma empresa. Eu acredito muito na qualidade, né, da gestão de processos, de você usar elementos, né, de administração, né, de processo e tal. Eu acredito muito nisso, mas a gente nunca pode esquecer que a gente está falando do setor público, a gente está falando do dinheiro público, né? e principalmente de pessoas. Então, essa semana eu tive uma conversa com uma especialista em educação, que ela estava me contando, né, que ela trabalhou anos, né, num setor, né, ela trabalhou anos numa ONG, e aí ela trabalhou por pouco tempo num setor público, né, e na hora de fazer o corte, cortaram justamente a parte da educação, né. Então, assim, simplesmente você pega os números lá, precisamos cortar gastos, né? Então, corta na educação. Então, a gente vê que parece que é um plano, um projeto, né? De destruição do que pelo menos para mim é importante, né? Das pessoas. E a ONG, ela tem um papel fundamental, né? Na construção das políticas públicas. Ela é esse ator, né? Da sociedade que está sempre apoiando. Uma coisa que essa mesma pessoa falou, né? Que os governos passam, mas as ONGs muitas vezes não. A gente tem ONGs aí que desenvolvem trabalhos há 20, 30, 40 anos, que muda governo, entra governo, sai governo, entra governo, a ONG está lá, carregando a política pública há anos, né? Então, por exemplo, na educação, né? Essas instituições que eu falei, Instituto Alana, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, são instituições que estão aí desenhando, né? A Fundação Ayrton Senna também são instituições que estão desenhando as políticas públicas, independente do governo que está aí ou não, né? E que fazem pesquisas com muita qualidade, né? Então, a gente precisa preservar, sim, essas instituições aí que são muito importantes. E não só as ONGs. Pode falar. Eu acho de extrema importância, porque a verdade é que tudo bem, estão querendo tratar a cidade como uma empresa e tratando tratando como um modelo gestor. Só que estão esquecendo exatamente que quem ele está gerindo não são coisas, são pessoas. E quando ele implanta isso, ele esquece do porquê aquilo surgiu. Porque a ONG, ela não veio para alguém ser beneficiado. Ela surgiu da necessidade por falha de quem está lá gerindo, por quem está lá governando. Então, ela cria uma necessidade e, em contrapartida, ela serve de apoio. A prova é agora na pandemia. Quantas ONGs ajudaram, de fato, pessoas que estavam passando necessidade na periferia? Não foram projetos que chegaram nessas pessoas, foram as ONGs que foram se mobilizando, as primeiras entregas de surgiram das ONGs, né? Então, elas têm um papel fundamental, porque a ONG não deixa de ser a sociedade fazendo o papel dela junto com a política pública. Sim. Né? Não, você falou bem. Você tocou num ponto bem importante. No início da pandemia, o governo ele foi muito lento na tomada de algumas decisões, como, por exemplo, a merenda das crianças nas escolas. A gente sabe que muitas crianças se alimentam corretamente nas escolas, né? Só nas escolas. A gente sabe que muitas crianças fazem as refeições principais na escola. E demorou, acho que umas 2, 3 semanas, para o governo começar a liberar o cartão de alimentação, isso no estado, que era um valor de R$50, R$55, se eu não me engano. E essas 2 semanas, a criança vai comer o quê? Quem segurou a onda foram essas ONGs, essas instituições. Muitas professoras se juntaram para tirar dinheiro do próprio bolso, para fazer aquela arrecadação dentro das escolas, porque as professoras, elas estão na linha de frente vendo a necessidade real da criança, né?
E Exato. nenhuma professora vai deixar o seu aluno, seu estudante passar fome, né? Então a gente vê muitas professoras aí tirando dinheiro do bolso para comprar uma cesta básica. Então é a sociedade civil mesmo se organizando para cobrir essa falha, né, do poder Olha, público. Em algumas coisas a gente vê que realmente existe essa parceria, né? Em outras a gente vê que as ONGs ficam realmente vazia, sobrecarregadas, né? sim. Quando a gente fala de extremo da cidade, então, elas são o governo, elas Sim. são o Estado, elas são a prefeitura. Quando a gente Uhum. fala de periferia, eu falo isso porque eu moro na periferia, trabalhei com ONGs na periferia, então eu não tinha noção do papel que essas instituições desenvolviam até eu chegar lá. Para mim era só um passatempo. Depois eu descobri que não, que é real. É a base para muita coisa. Para Muita muita coisa. coisa, para muita É. coisa. A gente vê agora as creches da prefeitura, né, os seis, de uns anos para cá, tem essa parceria, né, do SEI conveniado, SEI direto, que Uhum. antes, quando não existia essa parceria, quem segurava, né, a onda das mães que estavam aí precisando voltar para o mercado de trabalho e não tinha com quem deixar as crianças, eram essas ONGs, né? Que hoje Uhum. fazem essa parceria com a educação municipal. A gente sabe também que muitas ONGs não têm, né, o padrão de excelência, enfim, a gente sabe que existe o problema Existem de as exceções, né? desvio tal, mas eu acredito sim que as ONGs, né, essas instituições, elas são realmente muito importantes aí para fazer a sociedade andar, né? É. Olha, veio uma pergunta aqui que eu não anotei quem foi que mandou. Como pretende fazer um mandato participativo para atender o maior número de pessoas? Ah, foi da Alice. Alice, menina, eu tô descobrindo que esse negócio de mandato participativo é comigo mesmo, né? Porque eu chamo todo mundo para participar. Eu sou uma pessoa que eu vim do teatro, né? Eu trabalhei muito tempo com teatro e eu brinco que é teatro guerrilha, né? Nunca tive Uhum. patrocínio e tal, então era sempre juntar as pessoas para fazer as coisas. Depois fui para o cinema também, que era o mesmo esquema, né? Te juntava as pessoas e fazia. E agora, né, na construção, né, da pré-candidatura, eu percebo o quanto é enriquecedor a gente trazer cada vez mais pessoas para mais perto para construir essas políticas, as políticas não, as propostas, enfim, as pautas, né? Porque a Sim. cidade, ela é muito ampla e eu não posso achar que o meu ponto de vista é o melhor para a cidade inteira. Não, eu preciso Uhum. saber o que está acontecendo em todas as regiões de São Paulo, saber quais são as demandas, e nada melhor do que ter as pessoas, né, falando muitas vezes em primeira voz, né, em primeira pessoa, falando dessas necessidades, né. Então, eu tô adorando fazer essa construção a várias mãos, assim. E eu tô aprendendo tanto, Adri. Eu confesso que assim, eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada por todos os acessos que eu tenho. A gente usa, né, os serviços públicos. Eu estou no bairro da Saúde, então aqui a gente tem uma UBS que funciona, a gente tem uma escola pública que funciona, tal. Mas eu sei que não é a realidade de São Paulo inteira. Então, eu não posso colocar o meu ponto de vista de usuária privilegiada de um SUS achando que ele funciona bem na cidade inteira. Então, eu quero ouvir como ele funciona no restante da cidade para saber como que a gente pode melhorar para todo mundo, né? Então, eu acho que essa participação ela não vai acontecer só no mandato, ela tem que acontecer a partir de agora, na construção Sim. da pré-candidatura. Então, aí fica até meu convite, né? Para quem quiser participar, é só mandar um oi. Inclusive, a gente começou, né, a ter toda semana uma reunião de atualização da pré-candidatura, né? Que para mim é um privilégio poder dividir, né? Tudo isso que está Sim. acontecendo com as pessoas que estão participando, né? Eu fico muito feliz mesmo de poder dividir não só as tarefas, né? Mas também como o progresso, né? Da pré-candidatura. Então, eu fico muito feliz de estar fazendo essa construção de maneira coletiva. Muito bacana.
Lígia, você tem algum projeto sobre sustentabilidade ou tem algum ponto de vista sobre a sustentabilidade na cidade? Olha, a sustentabilidade, eu falo que é um termo, né, que a gente muitas vezes acredita que ele é um termo elitista, né? Quando você pensa, a gente vai se preocupar com sustentabilidade, mas a gente está com um problema de vaga na creche, né? E a sustentabilidade, ela aparece para mim justamente como a base, né, da gente construir uma sociedade, né, que ela sozinha lá na frente, né, as coisas comecem a funcionar sem a gente ter que olhar tanto para elas, né? Então eu penso que a sustentabilidade ela vem nesse sentido, da gente começar a pensar as políticas de maneira que elas num longo prazo, elas andem sozinhas, né? Pensando nisso para as crianças, por exemplo, olha lá, eu puxando a sardinha da primeira infância, né? A gente ter, né, essa preocupação, né, de qual a qualidade da creche que a gente vai dar para as crianças, né? Não é só a vaga na creche. Ela tem que ser uma vaga de qualidade, né? E aí, se a gente pensar, por exemplo, no meio ambiente, né? Que eu acho que a sustentabilidade também ela está muito ligada às questões ambientais, de como a gente deixar uma cidade, na questão da mobilidade, uma cidade mais acessível para que a gente não tenha que usar tanto carro, tanto ônibus, poluir tanto a cidade. Então, nesse sentido, sabe, que eu penso a sustentabilidade. Eu não sei se ficou evidente assim o que eu quis dizer, né? Fico. Eu vou sugerir que você olhe também na sustentabilidade, como ela funciona aqui na periferia. A Sim. sustentabilidade na periferia, ela, apesar de não ter nome de sustentabilidade, o catador que vem nas lixeiras para retirar o papel reciclado, para retirar o plástico. Essa é a sustentabilidade que a gente tem na periferia. Eu acho que a gente tem que trazer esse termo, que é o que a gente estava falando sobre o termo inclusão, né? Às vezes a gente usa uns termos que acabam excluindo as pessoas. Exatamente, é isso que eu penso, Adri. Para mim, o termo sustentabilidade, ele me afasta um pouquinho. Vou confessar para você que ele me afasta um pouquinho disso que você me falou. Eu lembro uma vez que eu vi um catador, né, com o carrinho dele, né, e estava escrito, né, que o catador ele fez mais pelo Brasil do que o ministro do meio ambiente. E E é fez. verdade, e fez mesmo, né? E é real. Então eu acho muito importante isso que você está falando, sim, da gente talvez pensar em termos que aproximem as pessoas, né? Tinha um outro termo que a gente usava na pré-campanha, eu não vou lembrar agora, que até a gente começou a pensar sobre isso, né? Mas as pessoas entendem o que é? Não, Uhum. mas elas fazem. Então vamos usar o termo, né? Foi, por exemplo, de acesso ao serviço. Quando a gente fala de mobilidade, pelo menos para mim, mobilidade parece que é uma coisa tão, né, elitista, mobilidade. O que é mobilidade? Gente, é eu chegar da minha casa no trabalho com qualidade, com segurança e rápido, né? Então, é transporte Sim. público? É transporte público. É eu poder ir de bicicleta um trecho, né, dependendo de onde eu moro, né? Porque quando a gente pensa em ciclovia, no centro expandido é tranquilo, né? E na Sim. periferia, como está funcionando a ciclovia, né? A gente Exato. precisa pensar, né, que realmente o acesso à cidade, né? De você chegar de um ponto A ao ponto B com qualidade, segurança, rapidez, ter o ônibus na porta. Então, de pensar no que é vida real mesmo, né? Às Uhum. vezes a gente fica pensando em planos tão utópicos, né? Porque a gente precisa melhorar a educação. Realmente, a gente precisa melhorar a educação. Como? Mas A em gente que precisa ter ponto, vaga né? na creche, a gente precisa que as professoras sejam bem formadas, né? Então, eu gosto muito de trazer para a realidade. Talvez é porque, como eu uso muitos serviços públicos também, né? Então, assim, o posto de saúde. Vamos falar sobre a saúde, o Ministério da Saúde. Não, eu quero saber da minha consulta na UBS. É isso que eu quero Sim. saber.
né? A agenda tá aberta, né? Exatamente. Eu vou A chegar lá e agenda vai tá ter a vacina do meu aberta. filho. É isso que eu preciso saber, né? Então, eu acho que a gente precisa, ainda mais na esfera municipal, né? Porque eu acho Sim, que quando a gente pensa, né, em deputado federal, deputado estadual, tal, são muito importantes, com certeza, mas eu acho que o vereador, né, o papel do vereador, ele é muito próximo da população, né? É de sim. realmente você saber se aquele posto de saúde está funcionando ou não, se aquela creche lá está funcionando ou não. Então, acho que isso é fundamental, assim, para a gente poder avançar, né, nas políticas da cidade. Sim, com certeza. A gente precisa ter essa proximidade, né? Para chamar as pessoas cada vez mais, porque pelo menos é o que eu acredito, que também é o que a gente conversei com a Kate ontem. Quanto mais a gente traz as pessoas para participar da política, mais a gente tem uma política assertiva, né? Não é só questão de falar, ah, mas o político não faz nada. O que você acredita que ele não faz nada, né? É, bem nesse sentido mesmo, de você trazer as pessoas para serem participativas. Eu acho de extrema importância. A gente Bom, fica com essa coisa da política, né? De falar, eu não gosto de política, não gosto disso. A gente vive a política é política o dia inteiro, todo dia. Se você vai no mercado, escolhe a marca X ou escolhe a Y, você está tomando uma decisão política. Se você vai no exatamente. mercado e resolve não comprar nada, você está tomando uma decisão política. Então, a gente tem que parar de pensar que a política está lá longe, que não afeta em nada a nossa vida e que eu não preciso me envolver com ela. Durante muito tempo, né, foi aquela coisa, política, futebol, religião não se discute. Eu Discute. acredito que futebol e religião, cada um tem o seu e se vira, mas política é de todo mundo, é de todos nós, impacta na vida de todo mundo. A É decisão que verdade. eu tomar vai impactar na sua vida, né? Então, Exatamente. a gente precisa Exatamente. pensar e pensar no todo, né? Não dá mais para pensar no que é melhor para mim. Eu não sei se a maternidade fez isso comigo, mas eu não consigo mais olhar para mim. Sei. Quando eu vou olhar, e quando eu penso nas crianças mesmo, né? Meu filho, ele, assim, eu falo que é uma criança que teve muito acesso a praticamente tudo na cidade, né? Tudo que ele quis fazer, a gente conseguiu proporcionar para ele, né? De ir numa pracinha, num parquinho, é, as brincadeiras, enfim. Mas eu não quero isso só para ele. Eu quero que todas as crianças possam ir num parquinho perto da casa delas, né? Eu quero que todas as crianças tenham acesso à qualidade de desenvolvimento que meu filho teve. Isso é perfeito. Então, é, Perfeito. eu fico muito feliz, assim, sabe, com essa responsabilidade, né? E aí, depois eu vou assistir lá da Kate, porque, gente, a Kate é maravilhosa, ela faz um trabalho incrível lá na Brasilândia, né? Nossa, muita Ela, coisa. ela é maravilhosa. Muita coisa. Eu falo que eu tô Bom, na minha torcida por ela. eu estou na torcida pelas duas e por Não, todas as outras mulheres que eu conheço não, mas é o que também. eu falo para as pré-candidatas, né? Que eu tô acompanhando algumas pré-candidatas, eu falo assim, nós não somos concorrentes, muito pelo contrário, eu quero que todas nós entremos, né? Não, não é uma contra a outra, é a gente entrar junto. A uma entrou, tá todo mundo Sim, dentro, sabe? é a E sororidade e sororidade prática. e abrindo espaço para as outras, sabe? Exato. Acho que isso é muito importante. Eu tive a oportunidade nesse um ano e meio, de ser muito bem assessorada, de ter acesso a cursos e formações que muitas pessoas não tiveram, não têm. E eu acho que o meu papel daqui para frente também é dividir esse conhecimento com as pessoas. Então, eu tenho planos para o ano que vem e o próximo de trabalhar também com formação para que outras mulheres cheguem nesse espaço que eu estou hoje. Então, tenho esse desejo, né? Além da eleição, né? Tenho Tem. esse compromisso, essa responsabilidade de trazer outras mulheres junto comigo. Para sempre, né? Bom, Né? Lígia, a gente está chegando no final, infelizmente Passa está acabando voando, o né? tempo, porque Passa passa voando, voando. passa correndo, né? Aí eu gostaria de que você falasse seus próximos passos agora dentro da sua pré-campanha, onde as pessoas conseguem falar com você, te encontrar, Uhum.
trocar essa ideia, que eu acho gostoso, é importante a gente fazer essa troca, né? Trazer o discurso e ser participativo também no discurso. Fica à Uhum. vontade. Ó, agora a gente está exatamente há um mês de começar a campanha. E aí eu sempre brinco, né? Quando eu converso com as pessoas que chegam, eu falo, gente, tá um caos isso aqui. Vem me ajudar a organizar isso aqui. Na verdade, não tá não, porque eu tenho uma assessoria boa, tenho uma coordenadora incrível, eu tenho pessoas muito legais acompanhando aí a pré-campanha, então a gente está conseguindo se organizar bem para fazer uma campanha legal, né? Nesse momento, quem quiser participar junto com a gente vai ser muito bem-vindo. A gente está bem no momento onde a gente vai começar a transformar as nossas pautas, os nossos sonhos, as nossas ideias em propostas. Então é muito importante que quem queira fazer parte desse movimento chegue agora, porque tipo, depois chegar para mim no dia 27 de setembro com uma ideia, eu vou falar, ó, não vai dar para colocar, né? Porque não, agora ó, a comunicação já está toda feita, não dá para mudar o card não, né? Então Uhum, brincadeira, tá? A gente é bem flexível, bem maleável. Mas agora é o momento, sabe, de construir as uhum. propostas. Então, quem quiser participar é mais do que bem-vindo. Então, pode chamar pelas redes sociais. A gente tem um site também onde dá para as pessoas conhecerem, me conhecerem melhor, conhecer as propostas, as pautas, enfim, que é www.lijajalantônio. Meu nome é difícil mesmo, mas vai ficar na Jalantônio. Eu cabeça. sempre falo Jalatônio, eu esqueço do N. Jalantônio. Mas, mas assim, entrou aqui na rede social Lígia Jalantônio, mandou um oi no direct, em alguma mensagem a gente responde. Nós temos o grupo, né, do WhatsApp, para quem quiser entrar. Eu devia já ter até copiado e colado para deixar aqui, acabei esquecendo. E hoje a Fernanda não está aqui, porque a Fernanda normalmente faz isso, ela fica lá meio que fazendo os bastidores das lives, mas hoje E aqui, ó, a Cris, né, falando que é muito legal. A gente é muito legal ficar falando, né, de mulheres. Eu acho que a gente podia falar bastante. Então, quem quiser chegar, é só chegar. A gente tem um grupo no WhatsApp onde ficam as informações, então a gente sempre dá as informações da campanha, da pré-campanha, e um que é de diálogos, né, que eu comecei a falar que é discussão, mas não é discussão, é diálogo, porque a gente usa para conversar mesmo, e todo mundo é super bem-vindo. E também agora a gente está, né, começando a arrecadação da pré-campanha, né, para poder fazer a campanha, porque a gente sabe que não dá para fazer nada sem dinheiro, né? Sim. Então a gente está com um link lá da plataforma Voto Legal, que as pessoas podem colaborar de duas maneiras, né? Ou dando o dinheiro mesmo, efetivamente, mas são valores a partir de R$ 20, ou seja, é aquele dia que você deixou de ir na padaria, então dá para contribuir, né? Então não precisa ser aquele Uhum. grande doador de campanha, pode ser um doador menor, mas todo o dinheiro ele é super válido, né? Porque ajuda muito a gente. E outra maneira de contribuir, que aí você não precisa colocar a mão no bolso, é o vale eleitoral. Eu não sei se vai dar tempo de falar, mas eu vou tentar falar rapidinho aqui, que daqui a pouco o Instagram derruba a gente, né? Derruba a gente. É. Derruba a gente. O fundo eleitoral, ele geralmente. Olha lá, tá 9:02, acho que 9:05 deve acabar. Eu vou tentar É. falar em um minuto, então, o recado, hein? O fundo eleitoral. Valendo! É valendo. O fundo eleitoral, ele geralmente ele é distribuído dentro do partido político, o partido político vai lá e dá para a campanha que ele quer. Mas a rede resolveu fazer de uma maneira diferente, porque esse dinheiro é público, então nada melhor do que o cidadão para definir qual que é o melhor uso dele, né? Então você vai lá no Voto Legal, né? Voto Legal /Lígia Jalantônio e coloca lá, a minha parte do fundo eleitoral eu quero dar para a Lígia. Então, assim, é um Legal. dinheiro público que cada cidadão vai definir para onde vai. Então, quem quiser contribuir sem pôr a mão no bolso, né, vai estar ajudando muito a definir, né, esse fundo eleitoral para nossa pré-campanha. Então, fica o Perfeito. convite aí. Muito, muito, Consegui falar muito, em muito menos de um minuto. obrigada. Falou. Deu certinho. Imagina, Pri, eu que agradeço e vamos continuar conversando, né? Que é super Ai, importante. Semana que vem já vem alguém para. Você já fechou com alguém para semana que vem? sim, a semana que vem a Cláudia.
A Cláudia, ótimo, vou acompanhar, ó, a Alice aqui, ó, gente, ó, a Alice aqui já colaborando com a gente, ó. Voto legal. Entra lá, ó, Obrigada, Alice. votolegal.com.br/Lígia Jalantônio, ou dá dinheiro, ou então o Vale Eleitoral. Perfeito, E gente. sejam bem-vindos para construir essa campanha junto com a gente. Muito obrigada, Lígia. Obrigada, pessoal que ficou aqui com a gente, que participou desse bate-papo. Foi muito gostoso, Lígia. Muito bom sempre a gente poder falar sobre a política, né? Sobre a mulher na política, de extrema importância a gente realçar isso, ressaltar isso e dar voz para a mulher falar da política. Eu acho isso de extrema importância. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Parabéns, Imagina, eu que agradeço. Obrigada. imagina. Gente, um beijo, boa noite para vocês. Bom final de sexta, bom final de semana. Aproveitem bastante, bebam bastante água, se alimentem, hidratem os cotovelos, que é uma parte importante do corpo. É verdade. Hidratar os cotovelos. E é isso, gente. Uma ótima sexta. Beijo. Obrigada, Adri. Tchau, tchau. Tchau.